Agora o assunto é plano de saúde. E, claro, o custo que ele representa para o nosso bolso. Em uma reunião na manhã desta segunda-feira, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, definiu um limite para o reajuste dos planos de saúde individuais e familiares. E para trazer mais informações para a gente sobre os percentuais que serão adotados, a gente conversa agora com o advogado especialista em Direito da Saúde, Dr. Juliano Pessoa. Dr. Juliano Pessoa, muito obrigada pela tua participação aqui no Farol Notícias. Como é que vai funcionar e como é que vai ficar o nosso bolso aí com esse possível reajuste? Boa tarde, é uma satisfação mais uma vez. Finalmente nós tivemos oficialmente agora o resultado desse reajuste, né? A ANS às vezes demora um pouco para trazer essa informação, mas foi divulgado hoje pela manhã. Esperava-se nas projeções entre 10% e 12%, ficou um pouco abaixo disso. Nós temos uma determinação de 9,63% de reajuste para os planos individuais e familiar. Vale destacar, para quem nos assiste, que a ANS ela só regula diretamente os planos individuais e familiares. Boa parte dos planos hoje, as pessoas estão, a maioria delas, fazendo parte dos planos coletivos, que equivalem a 84% do percentual de mercado. Esses planos individuais e familiares ele equivalem a 16% de participação no total dos mais de 50 milhões de beneficiários do nosso país. Agora, querendo ou não, sempre pesa no bolso, né? Sempre pesa no bolso esses reajustes, né, doutor? Como que a população pode fazer, né, para não pagar tão caro? Olha só, a primeira coisa é ficar atenta à questão do boleto, tá? Essa informação do reajuste precisa vir de forma muito clara, muito transparente nos boletos dos beneficiários. Além disso, é importante que o consumidor fique atento quando ele receber o seu boleto, analisando as informações ali para verificar se de fato estão condizentes com o que foi determinado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Outra coisa que é importante ressaltar é que o reajuste ele é compreendido do mês de maio a abril de 2024. Como é que esse reajuste ele é implementado em cada beneficiário? De acordo com o mês de aniversário do plano. O que quer dizer isso? O mês de contratação daquele plano. Então, se ele foi contratado em agosto, esse reajuste virá em agosto e assim sucessivamente até o mês que alcance ali a contratação daquele plano. Então é importante que o beneficiário, a partir de agora, passe a analisar o seu boleto com muita atenção, com muito cuidado e verificar essas informações de fato que estão contidas ali, ressaltam e destacam o que foi determinado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar no caso concreto. E o que fazer caso haja uma cobrança em desacordo, né, com o que foi definido? Qual a orientação? Ótimo, essa pergunta é excelente. Veja, é importantíssimo que qualquer divergência encontrada pelo beneficiário, ele automaticamente entre em contato com a sua respectiva operadora, pedindo esclarecimentos sobre o que ocorreu. É importante destacar que a operadora tem obrigação de fornecer os esclarecimentos e os fundamentos por escrito para o beneficiário, pode ser por e-mail, isso serve, né, e poderá servir de prova, inclusive, caso necessite alguma medida mais drástica. E se não resolver, juntamente com a operadora, é importante que ele entre em contato com a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS ela é muito diligente, ela é muito ativa nesses casos. O que o consumidor pode fazer? Ele abre uma reclamação em face da sua operadora, narrando o caso concreto, juntando documentação, se for o caso, pela via digital, pelo próprio site, e a ANS fará contato com a operadora e dará um retorno para esse usuário. Então é muito importante que essas medidas sejam tomadas e, além disso, naturalmente, existe a possibilidade de se buscar os órgãos de proteção e defesa dos consumidores, como é o caso dos PROCONs, seja o PROCON Maceió, seja o PROCON Alagoas. Então é importante que imediatamente o consumidor busque ajuda nesse sentido, realmente. Doutor Juliano, tem esse limite, né, de 9,63% que eles não podem ultrapassar se for fazer o reajuste. Mas, por exemplo, a gente dando até um serviço, aproveitando que o senhor está aqui, se o reajuste for um pouco alto para, por exemplo, para uma família, mesmo com esse limite, eles já acharam que o plano de saúde está caro. Tem toda a carência, se eles forem mudar de plano. Hoje em dia, como é que funciona? Eles vão ter que cumprir carência de outro plano de saúde? Porque se esse estiver pesando no bolso, escolher um mais barato, vai ter que ter carência também? Ótimo, veja só, a questão o que ele pode fazer aí seria portabilidade, né, que é uma ferramenta hoje disponível para todos os usuários de plano de saúde no país. Então, só que existem regrinhas, existem requisitos para que essa portabilidade possa ser efetuada.
Para ele migrar, levando toda a sua carência, ele tem que ter ultrapassado essa barreira, né, desses prazos no plano atual. Então, no mínimo, ele deve ter permanecido no plano atual por 2 anos. A partir daí é que ele ganha o direito, vamos dizer assim, de levar consigo as suas carências. É interessante que a gente destaque aqui também algumas abordagens comerciais, vamos chamar assim, que às vezes existem em relação aos consumidores. Então, existem algumas empresas que vendem, que propagam esses planos de saúde mais variados, que muitas vezes ficam vendendo a possibilidade de compra de carência. É importante que o consumidor tenha muita atenção nesses casos, porque dificilmente a gente enxergará no mercado alguma operadora que assuma o ônus das carências mais alongadas, vamos dizer assim, né? Consulta, exames, isso é uma carência mais básica. Mas nós temos 2 carências, por exemplo. Uma delas é o parto, que são 300 dias, né, para que a pessoa tenha direito à cobertura do seu parto, e a outra é a doença pré-existente, que são de 24 meses. Então, ou seja, provavelmente será quase que... Eu nunca vi, por exemplo, na prática, uma outra operadora arcar com esse ônus simplesmente para ter mais um beneficiário na sua rede. Então é importante que o consumidor não fique atento nesse tipo de abordagem, né, e não faça qualquer movimento sem antes buscar ajuda de alguém que entenda um pouco mais disso, fazer contato com a ANS, até porque a portabilidade, é importante que a gente destaque aqui, ela é feita sem qualquer intermediário, direto no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O consumidor entra no site, busca na aba lá da questão de portabilidade, e a própria ANS é que irá trazer uma listagem no próprio site de quais seriam os planos possíveis de migração no caso daquele consumidor. Então ele não precisa de intermediário. É importante que a gente destaque aqui essa questão de não sofrer qualquer tipo de influência dessas abordagens comerciais que às vezes acontecem. Doutor, agora aproveitando a sua participação ao vivo aqui no Farol Notícias, fugindo um pouquinho desse tema relacionado ao reajuste, mas sim em prestação de serviço ao consumidor, uma queixa muito comum, acredito eu, que a praticamente todos os usuários de planos de saúde no Brasil está relacionada à oferta de serviços. O que é que eu quero dizer com isso? Quando o usuário liga para um determinado consultório para tentar uma consulta ou um exame e a atendente pergunta, é plano ou particular, né? Se for particular, ela tem para o dia, né? Se brincar até para a hora seguinte, ela consegue um encaixe. Mas para o usuário de plano de saúde, isso dificilmente acontece, os prazos estão cada vez mais longos, de meses até, né? Para se conseguir uma simples consulta. O consumidor, o que é que o consumidor pode fazer em relação a isso? Tem alguma medida para protegê-lo nesse sentido? Olha, veja só, não há, do ponto de vista legal, vamos dizer assim, em relação ao profissional médico, né, especialmente, uma vedação no sentido de fazê-lo atender um número maior de beneficiários de planos de saúde ou particulares. Isso, de fato, não existe. Por outro lado, em relação à operadora daquele consumidor, ela sim tem o dever de ofertar para os seus beneficiários os serviços, né, que são contratados naturalmente. Então, se o consumidor conseguir demonstrar que essa prática ela é reiterada e acontece com inúmeros outros profissionais, é importante que ele entre em contato com a sua operadora, pedindo que a operadora lhe informe um profissional dentro daquela especialidade que ele está buscando, vinculado e credenciado àquela operadora, e que o atenda, né? Especialmente se a gente estiver tratando aí de algumas medidas um pouco mais urgentes em relação ao tempo. Então existem prazos naquele contrato que é formulado entre a operadora e o consumidor para que ela oferte esses serviços. Então ele precisa fazer contato com o operador e informar o que está acontecendo. Olha, eu já fiz inúmeras tentativas com profissional A, B, C e D vinculados ao meu plano e nenhum deles tem data de atendimento. Então ela precisará fornecer ou um outro profissional não vinculado à operadora, ou se for o caso, uma localidade extremamente próxima aonde o consumidor reside, para que ele busque um outro profissional. Mas a operadora que tem o dever de fornecer uma saída. Às vezes o consumidor ele tem um hábito muito comum de ele se voltar contra aquele profissional diretamente que ele está fazendo contato, mas quem tem o dever de fornecer o serviço é a sua operadora, e a operadora terá que te oferecer uma solução razoável, né, plausível para esse consumidor.
Ok, doutor Juliano, muito obrigado pelas informações, né, e pela participação aqui no Farol Notícias. Uma boa tarde para você e até a próxima. Muito obrigado, doutor Eu Juliano. que agradeço, uma satisfação. Até a próxima. Obrigado, minha gente. Tá aí o advogado Juliano Pessoa, especialista, né, em direito de saúde.